Gente de fé, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa capinha para proteger os pincéis, né? Para evitar dele pegar poeira e também para evitar de deformar alguns pincéis. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz usando ponto de tricô, tá? Então pega as agulhas aí e vamos lá. Eu já fiz um vídeo explicando como eu fiz essa redinha aqui para pincel. Então, eu vou deixar aí para vocês verem, se vocês quiserem, mas é bem simples. Se o pincel que você comprar já vier assim, ó, vai ser melhor, não precisa fazer. Mas nem todos os pincéis, né, vêm com essa capinha aqui. E o bom é porque protege, sabe, de tá pegando muita poeira. Aí, se o seu vier, não descarta, tá, gente? Não descarta, fica com essa proteção, porque vai ajudar muito do seu pincel evitar ele tá pegando muita poeira, vai manter a forma dele também, tá? Então, se vier, não descarta. Eu tenho poucos que veio com isso aqui, teve outros também que veio e eu acabei descartando, mas isso foi há muito tempo. Então, de primeiro eu fiz esse aqui. Existe uma redinha para vender própria para pincéis, eu já vi na internet, porém eu não acho aqui nas lojas físicas. Então, eu vou fazer para esse aqui, ó, gente. Para esse pincel de pó, que ele é bem grandão, tá vendo? Bem fofão. Ó, para vocês terem uma ideia. Olha a comparação dele, tá vendo? Esse aqui é bem fofão, eu tava querendo muito um pincel de pó assim. E achei por esses dias, mas ele não veio com a capinha dele, ele veio dentro de uma embalagem de plástico, mas ele não veio com a proteçãozinha dele, então por isso que eu vou fazer uma redinha pra ele. Eu usei essa linha aqui pra fazer a minha. Eu vou deixar aqui as informações dela pra quem for querer fazer. Eu vou fazer de tricô, como vocês já viram no título. Tem a opção pra fazer de tricô. Você pode reaproveitar algum tecido assim fininho. E eu vou pesquisar depois um ponto que dê também pra fazer em crochê, tá? Eu vou pesquisar, se eu conseguir fazer, eu gravo o vídeo, tá, gente? O meu, eu utilizei essa agulha aqui de tricô, que ela é de 3,5, tá? O que eu fiz pro meu. Porém, aqui, pra mostrar pra vocês, eu utilizar essa agulha aqui, ó, tá vendo? Ela vai ser um pouquinho maior, ela é a numeração 6. E também o tamanho dela aqui é menor para que não fique batendo tanto aqui quando eu estiver fazendo, porque essa outra aqui, ó, ela é bem maior. Essa daqui, se eu não me engano, é 30 centímetros e essa aqui é 35 centímetros. Então, para não ficar batendo aqui, eu dei preferência a essa. E também para que os pontos fiquem maior, eu escolhi uma numeração maior e peguei uma outra linha. Eu vou utilizar essa linha aqui, na verdade é uma lã, porque ela é mais clara, né, do que a linha que eu utilizei, para que fique melhor para vocês verem. E ela também é mais grossa para que o ponto acabe ficando maior e vocês consigam ver. Então, eu não sou muito boa ainda no tricô, tá, gente? Eu aprendi a fazer alguns pontos, já fiz umas 2 blusas para mim. E para eu conseguir fazer e saber o tamanho certo aqui que eu vou fazer, o que é que eu fiz? Eu peguei uma fita métrica e o meu, ele tem 2 medidas, ó. Aqui em cima, ele é mais grosso do que aqui. Então, eu passei a fita aqui na parte mais grossa e vi quanto deu. No meu deu mais ou menos 9,5. E depois eu medi aqui nessa parte fininha que deu 7 centímetros. Então, com base nisso aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei uma quantidade de pontos que eu achei que daria. De início eu coloquei 20 pontos, mas eu achei ainda que ficou pequeno, então eu fiz com 24 pontos. E fui tecendo o ponto que eu escolhi, deixei ele ficar um pouquinho maior e depois eu vim medir aqui em volta.
E eu vi que ficou no tamanho certo, ideal pro meu. Então, você vai fazer isso, tá? Quem já entende de como colocar os pontos, de como medir, vai ser melhor ainda. Mas como eu ainda não tenho tanta noção, eu fiz desse jeito. E eu escolhi um ponto no tricô que ele tem uma elasticidade muito boa. Quando ele tá em repouso, ele fica parecendo que tá pequeno. Gente, se vocês estiverem escutando grilo é porque eu tô gravando de noite e por aqui tem muito grilo. Então, quando esse ponto tá normal, ele aparenta que a peça é pequena. Mas que você estica ele, ele tem uma elasticidade muito boa. É uma coisa que eu gostei muito no tricô, de você usar uma linha que não tem elasticidade nenhuma, fazer um ponto e o que você fez, um vestido, uma blusa, ele fica com elasticidade. Ah, tá vendo? Eu escolhi esse ponto aqui. O meu aqui só tá faltando costurar. Então, como vocês podem ver, ele tá bem estreitinho, né? Ó, tá bem estreitinho. Mas você estica ele, ó. Ó, ele quase que triplica o tamanho praticamente. E depois, ó, quando ele ficar de novo em repouso, ele volta ao normal. Então, esse ponto aqui que eu escolhi vai ser muito bom para fazer a redinha aqui para proteger o pincel da poeira. E nada mais é do que 2 pontos e meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos e meia, 2 pontos em tricô. É só isso, todas as carreiras é só isso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Se você for fazer esse ponto aqui que eu escolhi, escolha o número par e que a quantidade de pontos termine no ponto diferente do que você iniciou. Exemplo, então vamos lá, vamos supor que eu botei 10 pontos e eu iniciei com 2 meias, então vai ser 2 pontos e meia, 2 em tricô, 2 e meia, 2 em tricô, 2 e meia. Então não vai dar certo. Ah, mas por que não vai dar certo? Porque eu iniciei com meia e acabei terminando com ponto meia. Então na hora que eu for costurar vai ficar 4 pontos meia junto, 2 pontos tricô, 2 pontos meia, 2 pontos tricô, 2 pontos meia e aqui os 4 meia juntos. Então vai ficar muito feio. Então eu teria que fazer o quê? Ou eu tiraria esses dois últimos pontos em meia para ficar tricô, então ficaria com 8, né? 2 e meia, 2 tricô, 2 meia e 2 tricô. Ou eu acrescentaria mais 2 pontos, que também iria terminar com 2 tricô e iria ficar legal, porque na hora da união vai dar certo. Tem que ficar atento a isso, certo? Aí aqui, ó, você vai deixar uma quantidade de fio e vai colocar o ponto na agulha. Então, você vai fazer um e dentro desse puxar a linha para que fique assim, certo? Vou fazer mais uma vez. Você vai fazer um fez o vai puxar uma linha aqui dentro e fazer isso aqui, ó. Coloca na agulha e vai colocar a quantidade de pontos que você vai precisar. Como aqui eu vou fazer só uma amostra para vocês entenderem, eu vou colocar só 8. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E viro a agulha. Então, aqui eu só coloquei 8 pontos. E aí, você decide qual ponto você quer começar. Quer começar com 2 meia? Começa com 2 meia. Não, eu quero começar com 2 tricô. Então, começa com os 2 tricô. Então, vamos lá. Esse aqui que você deixou sobrando, você vai deixar ele pra lá. Você vai utilizar o que vem do novelo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Não aperta muito os pontos para que não fique ruim. Pode deixar um pouquinho folgado. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 meias. E 2 tricôs. Eu acho bem difícil fazer essa primeira carreira, sempre
apanha um pouquinho, fica emperrando. Mais 2 meias. Eita, o ponto saiu sem eu fazer, peraí. Mais 2 meias. E finalizando com 2 tricôs. Se você se distrai muito, evita de estar conversando, de estar assistindo algo. Eu digo isso porque no tricô eu me distraio muito fácil e perco em que ponto eu tô fazendo e acabo fazendo errado, tá? Aí a gente terminou com 2 tricô, não foi? A gente virou, né? A gente terminou aqui assim, a gente virou. E agora a gente vai começar com 2 meia. Ué, mas por que 2 meia? Porque, ó, quando a gente faz o ponto meia pro lado da gente, no avesso ele fica com um tricô. E quando a gente faz o ponto tricô pro lado da gente, no avesso ele fica como meia. Ó, a gente terminou com 2 tricôs e ele fica essa bolinha aqui. No ponto meia, que é esses dois aqui, ó, não fica essa bolinha aqui, como tá essas duas aqui. E quando você vira pra cá, ó, tá como ponto meia e aqui como ponto tricô, que tá essas duas bolinhas. E vai fazer do mesmo jeito como você fez a carreira anterior. 2 meia. E 2 tricôs. E você vai fazendo isso até você atingir a altura que você quer. Por quê? Vai depender do tamanho do seu pincel, né? Tem pincel que é maior, tem pincel que é menor. Então, você vai fazer até chegar na altura que você achou mais ideal para o seu pincel. E à medida que você for fazendo, ele vai crescendo aqui e vai surgindo os pontos. Como vocês podem ver aqui, eu já terminei a minha. Então, eu fui seguindo 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. Ó, aí, essa carreirinha aqui que tá mais em relevo, né, mais alta, ela tá em meia. E essa aqui que tá mais pra dentro, ela está em tricô. Então, eu fui fazendo... Nesse meu aqui, como eu usei aquela linha e a agulha número 3,5, precisou de 24 pontos. E eu não contei aqui a quantidade de carreiras que eu fiz, não. Pra eu ver se chegou na altura que eu queria, eu fui fazendo assim, ó. Se pegava aqui e aqui, pra que fique cobrindo. Aí você vai ver se você quer que ele venha até aqui, se ele quer mais curto, você que vai decidir o tamanho. E depois é só arrematar os pontos no tricô. E ele vai ficar assim. E agora a gente vai costurar aqui, ó. Vai costurar para que ele fique fechado. Você vai usar o fio de um lado e o do outro você depois arremata para que não desmanche. E a agulha que eu vou usar é aquela agulha de tapeçaria. Aí você vai ver de acordo com o tamanho do fio que você usou. Aí você vai pegar, botar a linha na agulha. Eu não sei costurar muito bem em tricô não, tá, gente? Você vai pegar aqui, ó, dois pontos aqui e 2 pontos lá do outro lado. E vai fechando aqui. Então, eu pego aqui 2 pontos do lado de cá.
e vai costurando ele todinho pra ele ir fechando. Eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu volto. E aqui, ó, gente, já terminei de costurar. Como vocês podem ver, não ficou tão bom, como eu disse, eu não sou tão boa na costura. Que é pra eles ficarem assim, ó, mais juntinhos. E aqui em cima ficou um pouquinho separado. Mas, aqui, ó. Aqui é só você arrematar, né, prender aqui, ó, dar uns 2 nozinhos aqui. Como não vai ser uma peça de roupa, né? Não precisa tanto arremate, não. Vou dar aqui uns 2 nozinhos e depois eu prendo lá por dentro. Aí, ó, ela ficou desse tamanho, tá vendo? Aí parece que não vai dar, né? Que olha a grossura do pincel. Mas vai dar sim, ó. Porque, como eu disse, o ponto é elástico, ó. Vai subir aqui e vai proteger o pincel de não pegar poeira. E o legal desse ponto é que aqui em cima, ó, tá vendo que ele tá mais fechadinho? É melhor ainda, ó. Ó, se você for ver aqui o do tecido, ele fica mais aberto, né? Não tem como fechar, a não ser que você use um tecido que estique. Aí, você vai cortar ele um pouquinho menor e ele vai ficar assim, igual o do tricô. Mas, ó, vai proteger, né, de não tá pegando poeira. Vai manter a forma do pincel. E, ó, ficou assim. Aí você vai escolher uma linha que combine, se quer fazer um conjuntinho. Eu usei a linha que eu tinha, tá? E o bom é que ele tem essa aberturinha, o ponto deixa essa aberturinha, então é que ele não vai ficar abafado. E no avesso, ó, o ponto dele vai ficar igual ao do direito. A única diferença vai ser essa aqui, ó, que vai ficar com essa parte alta aqui na parte da costura, né, que foi a emenda. Mas o avesso e o direito, o ponto fica igual, a diferença vai ser só aquela parte da costura.